dia, vlog. Eu não sei usar outra roupa mais, não. Só fico usando 200x. Não vou borboleta. Como é que é isso aí? Faz aí, né? Você viu? Você quer ver? Ó. E aí, ficou com vergonha, não? Uai, pode. Não vou botar isso, não. Claro que eu vou. Ó, vocês imaginam por que tem um rodo ali, um negócio aqui, para exercício. Bom dia, vlog. Bem, vamos falar de um tema super importante e aí eu vou conversando com vocês enquanto eu faço uma maquiagenzinha aqui básica. Básica até porque eu não sei fazer, né? A básica eu sei fazer. Mas vamos lá. Tema do vídeo, constância. Me conta se você é aquela pessoa que é inconstante ou que precisa de constância em alguma área específica da sua vida. Por exemplo, eu preciso ser constante nos meus estudos, ou preciso ser constante na academia, preciso ser constante com a minha alimentação, sabe? O que você precisa ser constante e que você não é? Porque na verdade, uma pessoa que ela é constante, ela é constante em tudo. Ela é constante na academia, ela é constante nos estudos, no trabalho, enfim, é uma pessoa constante em tudo. Mas às vezes tem aquela pequena área assim que você tem uma dificuldade maior, ou que é mais urgente. Então, por exemplo, você não é uma pessoa constante em tudo, mas você tá precisando de constância na academia porque você quer começar e quer mudar de vida, enfim. E é isso que nós vamos tratar aqui. E eu quero te explicar sobre esse tópico, começando com um exemplo. Eu, no fim do ano passado, eu decidi que eu precisava aprender inglês. Eu precisava aprender inglês. E eu saí do zero absoluto até uma conversação. E como isso se deu? Eu estudava todos os dias
por um determinado tempo. E pra mim, o que funciona? Inclusive eu mantenho isso até hoje. Vocês me viram aí acordando cedo e etc. Eu acordo cedo justamente porque pra mim é o melhor horário para estudar. E para estudar aquilo que é prioridade. E é nesse horário que eu consigo realmente guardar tudo aquilo que eu estudei, que a cabeça tá fresca, tá limpa, né? Você ainda não estressou com o dia, enfim. Então é por isso que eu acordo cedo para estudar, porque pra mim é o que funciona. E a minha rotina, ela foi dividida assim: de manhã, de 5h30 até 7 da manhã, eu estudo inglês. Depois, em um momento específico da tarde, e uma pincelada só à noite. Às vezes à noite eu nem faço nada. Mas para que eu conseguisse, que eu ainda consiga acordar esse horário para estudar, eu preciso de organização na minha vida. Porque acordar cedo, se acordar às 5 horas da manhã, você não simplesmente um dia assim, uau, decide acordar, acorda e vai estudar. Não, você planeja para que dê certo. Então, no dia anterior, você planeja dormir mais cedo, você come mais cedo, você organiza a sua vida para que às 5 você consiga acordar e sentar a bunda ali na cadeira e estudar, entende? Então a organização, o planejamento aqui é a base para que você consiga ter constância. Então no dia anterior eu planejava a minha janta mais cedo, partindo da ideia de que os alimentos já estão disponíveis ali, já estão pelo menos pré-prontos. Então, por exemplo, eu compro uma alface ali no sacolão, eu não só jogo esse alface na geladeira, eu já deixo ele pelo menos higienizado. Pra quando eu for comer, é só tirar ali da vasilha e colocar no prato. Então as coisas precisam estar assim mais ágeis, porque senão você perde muito tempo fazendo esse tipo de execução que poderia estar sendo gasto no que você realmente precisa. Então, comia mais cedo, eu deitava mais cedo para dormir e conseguir acordar no outro dia às 5 horas da manhã. Está tudo ali no escritório organizado para que eu só sente e comece a estudar. Então o caderno tá lá, tá tudo organizadinho, as abas estão abertas ali, para que eu só sente e estude mesmo. E o restante do dia, ele também precisa te ajudar a ser uma pessoa constante. Eu já acabei aqui, mas acho que eu vou continuar aqui mesmo. Já acabei, não fiz quase nada. Eu tô me organizando para que tudo aconteça? Tô me organizando a ponto de acordar cedo e conseguir treinar de manhã? Tô conseguindo me organizar a ponto do almoço estar fácil ali de ser preparado, finalizado, não sei, para que eu gaste esse tempo que seria de preparação no que eu realmente preciso focar? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter uma base de bons hábitos para ter constância naquilo que nós queremos conquistar e, consequentemente, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu já posso até citar aqui um outro ponto. Não tem como a gente ser feliz só na conquista. A gente precisa ser felizes no processo. Porque pensa só, a nossa vida, ela é um eterno processo. Então, vamos pegar uma meta aqui pequena. Decidi, vou continuar aqui com o inglês, tá? Decidi que eu quero começar a estudar inglês. Você começa a estudar, você atinge a fluência, você já sabe. Quando você conquista isso, você já tá planejando uma outra meta. Porque a meta em si, a conquista da meta, a felicidade dela, a comemoração em relação a ela passa rápido. A gente já busca logo uma outra meta para começar um novo processo. Então acaba que a nossa vida ela é feita de processo. A gente não para nunca. E por isso nós precisamos aprender a apreciar e aproveitar o processo. Porque ele é o resumo. Ele é o resumo do nosso cotidiano, da nossa rotina. E não tem como fugir disso. Uma boa alimentação transforma a sua vida. Para você ser uma pessoa focada, disciplinada, continuar com energia, com concentração, que manda isso aqui, ó. Não tem jeito. Porque você pode até começar. Aí daí 1 semana, 2 semanas, 3ª semana você já tá desistindo. Porque você já não tem aquela força, aquele ânimo mais, aquela concentração. Aí você não consegue armazenar mais nada. Por quê? Porque não tá comendo direito, nutrindo direito. E, pra mim, comida tem que ser bonita. Pelo menos de vez em quando. Ó.
atualização sobre o caso da planta. Ó, então, além de ter crescido isso aqui, vai nascer uma raiz aqui, estão vendo? Mas já tem 2 semanas. Eu esperava um pouco mais rápido, mas tá indo no processo. E, gente, eu fiz minha unha, mas eu tô muito afim de pintar ela de clarinho, sabe? Tipo um renda. Só qual que é o problema? Tem mais de 4 anos que eu pinto a minha unha de vermelho. E esse mesmo vermelho, que é o Gabriel. Então acho que vou estranhar se eu fizer essa alteração. Mas eu queria muito testar. E unha é aquele negócio também, né? Eu vou testar na próxima semana. Se eu lembrar de comprar, vou testar. Não gostei, posso tirar na hora, eu posso tirar na outra semana, né? Fácil de resolver. Mas eu queria muito. Vamos ver se eu lembro e testo. Acho que ainda vai dar pra mostrar nesse vlog, talvez. Oi, gente. Vou experimentar esse queijo com e isso daqui de colocar no sushi. Moichuriki. Deixa eu ver. Molho especial. Kare. Vem. A outra tá cozinhando em vez de, né? Tá bom? Ficou bom. Você gostou? Gostei. Por que o meu tem mais que o seu? Vamos ver se Eu gostei. quanta nota. Minha nota? 8,5 de 10. Bom, né? E a sua? 7 de 10. 7? Então 7 não é muito bom, assim, 8. Não, se for 7 de 10 8 de 10. acima da média, né? 8 de 10. É bom. Sabe o que tinha de ingrediente secreto? Sal. Então era por isso que eu dei 8,5 de 10, que eu achei que você colocou muito molho, achei que ele tava salgado. Você vai jantar comigo? Você vai depois da igreja? Como vai? Vou jantar com você. Gente, eu vou fazer um molho que eu fiz no Natal. Não, na Páscoa, quer dizer, gente. Eu confundo toda hora Natal com Páscoa. Coloco 2 colheres desse quente. 4 colheres. Aí, gente, eu coloco isso daqui. Depois, aí eu fecho aqui e coloco aqui no cantinho. Esqueci de fechar o ketchup. Um de cada. Aí eu misturo, né, gente? Não, porque eu não seria doida de não misturar. Vai ficar uma cor, tipo, saborosa. Uma cor apetitosa. Olha, gente. Hello, motor. Ué, você tá tampando, ninguém tá te vendo. Desculpa, né, gente? Eu sou muito atrapalhada. Agora vocês estão vendo como é que faz essas receitas, né? Todo mundo amou meu molho, sabia, Tatá? Sério. O que a vovó falou? Pra não fazer nada, porque isso já falou. E agora? Não vai ver. Ficou pronto. Gente, eu usei ketchup 0. Porque alguém não come. Gente, vamos ver a reação dela. E a textura. Gente, eu usei só aquilo mesmo. Tá bem bom. Pode fazer. Vamos continuar o nosso assunto. Tô aqui porque o Dan tá numa reunião ali, inclusive acho que dá pra escutar ele, não dá? Pois bem, eu acabei de sair de uma prova, então os meus neurônios estão gastos. Mas eu preciso continuar esse assunto com vocês, não é mesmo? Uma outra coisa que eu gostaria de falar. O que importa, quando você decide fazer uma coisa, o que importa mesmo é a frequência, é a sua constância para fazer aquilo acontecer. Esse é o passo mais importante. Eu vou pegar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, que é mais rápido assim de explicar. Meu sonho de vida é fazer 10 repetições de barra ou put-up. Vou até deixar aí um exemplo para vocês entenderem. Hoje eu só consigo fazer 3 repetições com muito esforço. 10, sabe? Eu quero fazer 10 assim, lindamente. É a minha meta. Sigo tentando até conquistá-la, tá? Mas é isso. Ninguém nasce sabendo fazer barra. Você executa tanto, você treina tanto até conseguir. Um outro exemplo. Eu nem sei se eu já falei isso daqui, mas eu tô estudando inglês. E eu saí do completo zero, do zero absoluto, até uma conversa. Mas como que eu consegui fazer isso? Eu me organizei para conseguir acordar cedo, dediquei essas horas ao estudo. Todo santo dia eu sento minha bunda na cadeira e estudo inglês. Comecei com alguns minutos, aumentei para algumas horas e hoje eu consigo tranquilamente sentar ali e ficar 2 horas estudando inglês. Mas tem um detalhe também, não adianta nada você ficar só estudando, não colocar em prática, porque aí você não sabe se você está evoluindo ou não. Então, um exemplo, no início eu estudei muito, evolui muito em escrita, inclusive o que eu ainda sou melhor hoje. Na escrita, consigo
e escutar e etc, mas a maior dificuldade qual que é? Falar, que é de todo mundo. E só depois que eu comecei a falar, que eu comecei a treinar de fato a minha fala no inglês. Mas antes de abrir a boca, eu só sabia teoria. Eu não sabia nem como era a pronúncia direito, sabe? Nem onde era o estresse. Como fala? O estresse da sílaba. Enfim, o estresse da pronúncia, enfim. Então, até começar a falar, eu nem sabia sobre isso. Eu sabia na teoria, na prática não. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar em prática, que eu comecei a falar, que eu comecei a treinar a minha fala, que eu consegui melhorar. Então, acumular conhecimento sem colocar em prática não vale de nada. E a mesma coisa lá do exercício. Se eu só estudasse como eu faço para evoluir em barra, qual o movimento, a fisiologia, sabe? Isso não me faz sair do 0 até as 10 repetições. Eu preciso treinar todos os dias, eu preciso colocar em prática todos os dias até conseguir. E, gente, parece bobo, mas é muito simples colocar em prática. Um outro exemplo, acho que no vlog passado eu coloquei aqui fazendo o wall climb. Sei lá, vocês olham aí, ou se eu fizer essa semana eu gravo de novo, mas se não, vocês assistem o último vlog. E da primeira vez que eu fiz com muita dificuldade, ficou mais parecendo uma prancha alta do que a execução do exercício de fato. E na semana passada eu consegui executar como deve ser feito, com ajuda, treinando todos os dias. Eu não, assim, fiz a primeira vez e já sabia fazer, claro que não. Eu treinei para conseguir executar da melhor forma. Mas primeiro eu fiz tudo errado, eu senti dor, eu fui melhorando até conseguir fazer o certo. A mesma coisa com pronúncia. Gente, tem pronúncia que ainda não vai, sabe? O estresse ali ainda não pega. Ou às vezes na hora que eu tô falando eu não lembro. Eu tô no básico, tá? Não, sabe? Uau, não. Nós estamos caminhando para isso. E por isso que eu sigo acordando cedo todos os dias estudando ainda, porque eu ainda preciso. E talvez você olhe ali e vê a pessoa fazendo e acha que é super fácil. Um exemplo, esse wall climb que eu tava fazendo, o Dan, ele não fez, tipo, não, isso é normal e tal, você nunca fez quando criança? Eu fiquei pensando, claro que eu nunca fiz isso quando criança, senão eu tava sabendo aqui agora. Porque a criança é isso, ela vai repetindo tanto aquilo que pra ela fica fácil. Aí parece fácil, mas não começou desse jeito, mas ela repetiu tanto que isso ficou natural. Você vê ali Olimpíadas, patinação no gelo, e você fala assim, nossa, parece tão fácil. Gente, não é fácil, aquela pessoa treinou anos o mesmo movimento até mostrar ali pra você e aquilo ali se tornar uma arte, entende? A arte é isso, é parecer fácil, quando na verdade é muito complexo e muito difícil, mas é treinável a ponto de parecer assim, sutil. Posso pegar até um outro exemplo, porque lembrei do Dan que posso falar. No jiu-jitsu, quem pega a faixa preta já é muito bom no esporte. Que ele treinou muito a ponto de conquistar aquela faixa. Você não começa a treinar jiu-jitsu, ano que vem você tá bom e pega uma faixa preta. São anos. Você precisa estar anos ali treinando com frequência. Se não tiver frequência, você não ganha faixa, sabia disso? Isso é muito interessante. Eu não sei se isso mudou, vou até pesquisar aqui, porque não vai dar pra perguntar ao Dan. É isso mesmo. Um exemplo. Você pode começar agora, daqui 6 meses você ser melhor do que todo mundo que é faixa branca, tá? Você começa com faixa branca. Ainda assim você não vai trocar de faixa, porque precisa de um tempo para isso. Você precisa respeitar o tempo para isso, de 1 a 2 anos para trocar a faixa. De faixa branca, faixa azul, o resto eu não sei se é assim, mas acredito que seja. Mas existe um tempo, mesmo que sua evolução seja extraordinária, você não vai pegar a faixa, porque você precisa de um tempo naquilo. E precisa de frequência. Porque se você vai uma vez a semana por 1 ano, você não vai trocar de faixa. Você precisa ter uma frequência maior. Você precisa se dedicar àquele esporte. E é assim com tudo. Vamos pensar nisso para tudo. Só a frequência que nos torna melhores.
Mas você vai me entrevistar? Bom, tô explicando pro Dan que o vlog, o tema dele é constância. E eu já falei o que precisamos para ter constância, a construção de bons hábitos para que a gente consiga executar as coisas. E dei exemplo do inglês e exercício físico. Por exemplo, aquele wall climb que eu fiz na parede, que você me ajudou, eu comecei ele muito ruim. Da última vez consegui fazer ali o que deveria ser feito. Sim. Mas é uma construção, a gente não nasce sabendo, a gente repete até conseguir. Falando sobre constância, eu não poderia deixar de falar de quê? Ó, garota propaganda. Ó, 200x. Não sei se eu já falei aqui, mas até aqui atrás na camisa, depois eu mostro, tá escrito a marca da constância. E aí por isso que eu chamei o Dan aqui pra explicar um pouco mais por que você teve essa ideia. Você já contou pra eles que eu fui atleta de vôlei? Pode falar. Então, eu fui atleta de vôlei até mais ou menos uns 19, 20 anos, eu acho. Aí foi, tipo, no total uns 10 anos jogando vôlei. E isso que me permitiu estudar em escola particular, eu e os meus irmãos, a gente ganhava bolsa, né, pra ir pra uma escola e disputar campeonatos pela escola. E o meu treinador foi uma pessoa que marcou muito, né, a minha trajetória, tipo, o meu crescimento, o meu desenvolvimento como homem mesmo. Porque a gente aprendeu muita coisa, como a gente passava muito tempo treinando, viajando, a gente viajou muito, né, disputando campeonatos, muitas frases que ele falava, né, ensinamentos, ficavam muito marcados pra gente, né, marcavam muito, assim, por exemplo, não vou dar exemplo não, que senão eu vou ficar falando muita coisa, mas uma delas que eu levo pra minha vida mesmo, ele falava o seguinte: um piloto de avião, porque antes quando eu era mais novo, eu queria ser piloto de avião. Não me perguntem por quê, mas eu achava, tipo, muito... cara, muito legal. Numa conversa, pô, o que você trabalha? Sou piloto de avião. Você pode... Dá tempo ainda. Dá tempo. Mas ele falava assim, um piloto de avião, para ele conseguir ser bom e pegar bons voos, trabalhar em grandes empresas, né, ser reconhecido, ele precisava de horas de voo. Na prática, né, o que seria essas horas de voo? Cara, ele precisa voar. Literalmente, ele precisa estar no ar para viver experiências todos os dias, passar por turbulência, passar por clima difícil, problemas técnicos, ele precisava de horas de voo. E ele trazendo para a nossa realidade na época, se você quer ser bom no vôlei, ele falava, Daniel, você quer ser bom no vôlei, você precisa de horas de quadra. Horas de quadra. Porque, gente, parece que não, mas a gente treinava em alto rendimento. Parece que não, parecia assim, né? A gente treinava em alto rendimento, a gente chegava no treino, a gente saía da escola, almoçava, ia para academia, porque tinha uma ficha específica, da academia ia pro treino e era tipo 4 horas de treino por dia, de vôlei. Que a gente tinha uma categoria e treinava na categoria acima. E ele falava, você quer ficar bom, você tem que ter horas de quadra. E a gente literalmente, cara, treinava muito. Isso tipo 5, 6 vezes na semana, 4 horas de treino. E vivia o vôlei mesmo. Aí final de semana, campeonato, tal, jogos. Quando a gente vai crescendo, né, tudo que eu fazia, principalmente relacionado a esporte, eu sempre pensava, cara, eu preciso de horas disso. E aí, antes mesmo do jiu-jitsu, né, hoje eu faço jiu-jitsu, eu já tinha pensado na marca em si para fitness, no caso. Tipo, academia, crossfit, corrida, mas não era nada voltado ao jiu-jitsu. Mas eu nunca tirei do papel. Em 2026 eu entrei assim, cara, eu preciso tirar alguns projetos do papel e a marca era um dos pontos, né? E ela vem carregando isso, sabe? Para você ser bom em alguma coisa, você precisa de tempo dedicado àquilo. Não importa se é jiu-jitsu, não importa se é inglês, se é marketing digital, se é corrida, você precisa de horas dedicadas àquilo. E uma média que eu acho interessante, para mim funciona, eu acho que para a maioria das pessoas, se você treinar isso 4 vezes por semana, isso é o mínimo, tá? 4 vezes por semana, você vai alcançar bons resultados. Não tô falando que você vai ser o especialista nisso. Você vai ser, tipo, a pessoa mais foda na corrida e vai bater pace de 2.5, igual esse cara que ganhou o Mundial aí. Não, você vai ser bom. Claro que você pode se especializar ainda para ser o melhor, mas eu considero ser bom, ser muito bom, na idade que eu tô hoje, tipo, excelente. Fisicamente falando, mentalmente falando. E é claro que você pode tentar ser o melhor, né? Mas a régua sobe, aí você precisa de mais horas de treino. E 4 vezes por semana, um total de um ano, dá aí 200 vezes, 200 dias, 200 repetições, algo nesse sentido. E eu foquei no jiu-jitsu porque é onde eu tô mais imerso, né? E eu fiz um compromisso comigo mesmo, um pacto, antes de sair a marca, cara, eu preciso treinar
4 vezes por semana, 200 vezes no ano. E eu contabilizo, né, 3 treinos de jiu-jitsu e 2 treinos de academia, treino específico na academia para o jiu-jitsu. Se for corrida, você pode fazer o mesmo. Se for musculação, crossfit, independente do que você for praticar, esse é o pacto, esse é o compromisso. E essa constância vai levar ao resultado legal. É isso. Eu falei que... Só uma frase, assim, que acho que resume. Que a frequência, ela importa mais do que tudo. Você precisa ser frequente. Você precisa ser constante. Seria um sinônimo, né? Você precisa ser constante naquilo que você decide fazer. Naquilo que você escolhe fazer para conquistar a meta. Porque, por exemplo, você treina jiu-jitsu pra quê? Eu acho que mais pela defesa pessoal. E eu encontrei no jiu-jitsu algo que eu tinha perdido. Eu sou muito competitivo, né? E jogava futebol, jogava vôlei, mas lá eu não sentia essa adrenalina de estar num tatame, essa evolução, esse desafio, sabe? Já tinha meio que parado de sentir esse frio na barriga, e no jiu-jitsu eu encontrei isso, esse me desafiar todos os dias, estar em situações difíceis todos os treinos. Eu acho que é por isso que hoje eu faço jiu-jitsu. Porque vamos dividir aqui em 2 metas. 1, defesa pessoal. 2, a faixa. Você quer avançar de faixa, porque significa que você melhorou. Sim. É uma consequência dessa evolução da defesa pessoal. Hoje, você ainda não é bom nisso. Mas o dia que você alcançar a meta, você falar, eu sou bom em defesa pessoal, você troca. Agora eu quero ser bom em quê? A meta já foi alcançada, agora você quer ser bom em quê? Que aí eu dei o exemplo do inglês. A meta é o quê? A fluência. Você atingiu a fluência, e aí? Você muda a meta, você quer outra coisa. Você quer outra língua, entendeu? Você quer fazer outra coisa. Mas você precisa ser constante nisso, senão você não vai conseguir. E quando ela fala, né, não é só frequência basta, né? Você tem que ser frequente, mas estar ali de fato, né? A pessoa pode ir 5 vezes treinar, mas chegar lá e sem ligar. A evolução precisa existir, claro. Exato. E eu falei inclusive de colocar em prática. Você pode estudar na teoria tudo que é inglês, se você não colocar em prática, você nunca vai falar. Fato. O exemplo lá do wall climb, do exercício. Se eu não fizer aquilo e ver evolução, tá errado, eu tô só gastando tempo mesmo. Mas eu só queria chamar o Dan para apresentar sobre a marca, porque ela carrega o tema do vídeo, eu nem tinha me atinado para isso, sabe? Falei, vou falar de constância, que é algo que eu tô vivendo, mas fez todo sentido. E algo assim, eu tenho muita dificuldade, algo que eu tô tentando trabalhar, em continuar as coisas. Eu começo muitas, mas eu sempre paro. Tipo, quando perde aquela adrenalina mesmo. Sabor de novo. Exato, cara. Eu dou uma desanimada. E eu tenho tentado trabalhar isso, e acho que essa marca é muito pra mim, mais pra mim do que pra qualquer um. Se não vender, tipo, nada, tá tudo bem, eu vou continuar usando, porque antes dela se tornar marca camisas pra vender, ela é um pacto pessoal. Uma coisa que eu falei que eu não sei se que eu falei que para trocar de faixa de jiu-jitsu você precisa de tempo. Por exemplo, você pode ser maravilhoso em 5 meses. Começando do 0 até 5 meses, você pode ter avançado assim, uau. Mas você não troca de faixa, porque precisa ter o tempo. Exato. Precisa mesmo. Então, confirmou. Porque, assim, tem na tradição, né, do jiu-jitsu, que eu tenho observado, tá, gente? Não tô cagando regra aqui, não. Mas o que eu tenho observado não importa se você evolui rápido. Eu tive uma evolução rápida, considerando minha idade, considerando os outros fatores, eu tive uma evolução rápida. Mas, com o tempo, você é capaz de entender o que é realmente o jiu-jitsu. Com 5 meses, você pode, tipo, tá amassando todo mundo, porque você é muito forte, que você pegou as coisas muito rápido e tal, mas você precisa de tempo para que os fundamentos e a essência do jiu-jitsu entre na sua cabeça, sabe? Não é chegar, vestir o kimono, sair dobrando todo mundo lá, não. Tem essa tradição, né, essa hierarquia, esse respeito aos mais graduados e tal. Faixa branca, você é um bosta e é isso. Mas esse tempo é o crucial para você conseguir. Aí por isso que eu acho que é mais, quando a gente fala tempo, é essa constância. Para a pessoa não chegar, tanto que tem uma... Nossa, a gente tá falando muito, hein? É um tema que poderia estender para vários dias, entendeu? Vários vlogs, mas... Tem uma... eu acho que é um estudo que eu vi um cara falando sobre isso, sobre o jiu-jitsu, que de 100 pessoas, apenas uma chega na faixa preta.
E aí, no caminho, quantas pessoas vão se perdendo? Tipo, na branca, sai de 100, vão sair tipo 10. Na azul, que é onde saem mais pessoas, vão sair tipo 80. 80 não, 70. Isso, 70, isso, uma média assim, 70, aí 80. Aí na roxa sai tipo 10, na marrom sai 5, 8, para chegar a 1 na preta. Um negócio assim, sabe? Mas aí mostra por que a constância é importante. Porque imagina se, tipo, vamos supor, em 4 anos o cara pega a faixa preta. Tá, o cara pode ser, tipo, muito bom de jiu-jitsu, mas em 4 anos não é o suficiente para ele vivenciar tudo aquilo que o jiu-jitsu é na essência, sabe? E eu acho isso muito legal. É claro que eu fico ansioso, né, para pegar uma outra faixa e ter um pouco mais de respeito, né, no tatame, mas eu entendo que eu tô passando por um processo e quebrar essa vaidade tem sido um processo, sabe? Não importa se eu tô melhorando muito rápido, se a galera tá elogiando, porque não vai acontecer no momento que eu quero. Vai acontecer quando o mestre entender que eu evolui o suficiente, tanto tecnicamente quanto eu entendi os conceitos básicos do jiu-jitsu. É como uma maturidade. Deixa eu ver se esse cara amadureceu ou não. Exato. E é isso. É porque aborda temas que a gente gosta de falar, que às vezes a gente domina um pouco mais, né? Mas fechamos aqui. Não, eu ainda vou continuar o tema, mas com o Duck sobre a marca. Fechamos aqui. Isso, agora eu vou ensinar pra vocês um golpe de jiu-jitsu. Tô brincando. Eu achei que você ia mesmo. Pra quem tem dúvida, eu sei me defender do Duck. Mentira. É golpe baixo. Mentira. Vai chorar, não, vai chorar. Gente, tô estreando a panela hoje. Olha que perfeição. Vou fazer uma receita aqui maravilhosa, que é... Como é que é a pronúncia? Não sei. Acho que é bife bourguignon. Receita francesa. Então, a primeira etapa aqui que eu tô fazendo é grelhar a carne. Ó, tá ficando linda. Trouxe o perfeito pro cinema. Ou ele me trouxe? Eu te trouxe ou você me trouxe? Eu queria assistir o filme. E estamos aqui. Acabamos de assistir o filme, considerações, depois falamos, né? Porque vamos sair agora. Luquinho, gente, o povo lá super arrumado, tá? A gente que tá mais normal, assim, mas o povo tava... Você tá normal? Dá um look aí. Eu tô normal. Nossa. Tipo, tô normal. A divina. Te amo. É icônica. Te amo. Acontecimento do cinema. Chegamos no cinema, fomos no Diamond. Estávamos na fila pra comprar comida. E assim, a fila aqui, caixa aqui na frente, Daniel aqui, eu aqui, do meu lado tinha um expositor. E aí depois desse expositor tinha outra fila. Conte, só fui introduzir. Não, mas eu quero ver o que você viu.
O que você acha? O que aconteceu na sua visão? Primeiro, já chegou um cara de trás, que eu acho que ele já tava dentro do cinema, entregando ao atendente a taça e o vinho, falando que entregou o vinho errado. Ele não pediu vinho tinto, ele pediu vinho branco. Ele não, a mulher dele. O cara já tava alterado, né? Ele já chegou querendo entrar entre mim e o expositor. Não tinha espaço, mas ele queria. Ele já chegou empurrando, já querendo entrar pra falar com o cara. E aí começou a brigar com o cara lá. Sim. Falou que ia chamar a polícia, não sei o quê. A mulher dele comprou. Não, é porque eu acho que mulher não tem essa visão, cara. Tá acontecendo, a Thaís tá do lado do cara. Brigando. Ao invés dela afastar, não, ela ficou tipo olhando pro atendente. Aí eu já comecei a puxar ela. E afastar do cara. E a gente ficou assistindo o bate-boca. Aí o cara falou assim: não, minha esposa pediu vinho branco. Ele falou: não, sua esposa pediu esse vinho aqui. Ele mostrou no cardápio. Ela apontou pra esse vinho. E esse vinho é esse vinho que eu te entreguei. Ele falou: não foi esse que ela pediu, não. Como é que eu faço? Eu quero trocar pelo vinho branco. O cara falou: não, infelizmente a gente não consegue trocar. Aí falou assim... Já tava aberto, já tava na taça. Já tinha um pouco na taça. Aí ele foi e falou assim: então como é que nós vamos fazer? Aí como ele falou? Aí você fica sem. Não tem como fazer. Não tem o que fazer, você fica sem. E já pegou que o cara já foi entregando, né? Ele já pegou deixou e deixou lá. Ó, cara, o quê? Você tá ficando louco? Aí começou os dois a exaltar. Você tá ficando louco? E nós vamos na delegacia agora. Aí o cara: então vamos. Nós vamos lá agora, vou chamar a polícia pra você agora. Ele falou: pode chamar. Então vamos lá na delegacia? Então vamos lá. Ele já foi saindo. O atendente já foi saindo. E eu... O que nós fizemos? Aí nessa hora a gente foi pra outra fila. Isso, a gente tava indo pra outra fila, só que não tinha ninguém atendendo. E depois que o cara veio, um outro cara veio. Meu vontade de entregar só. Calma. Aí o cara foi e falou assim... Aí falou assim: confere, você pode olhar com sua esposa. Ela apontou, foi pra esse vinho. Ele falou: vou lá olhar com ela mesmo. Aí entrou pra dentro do cinema. Aí ele afinou. Aí o mesmo atendente foi lá: aqui não pode vir aqui, eu vou atender vocês. Aí começou a atender a gente começou a fazer o nosso pedido. E eu fiquei de olho, né, pro cara voltar. Lógico. Aí ele vem e começa a voltar. Aí o cara vai e sai lá de dentro. Aí eu já olhei coisa. A Thaís olhando o cardápio, eu já olhei pra trás aqui e já veio. Eu falei: você consegue esperar só terminar meu pedido? Foi com ele. Falei com ele. Que já veio no meio, em cima do galpão. Eu fui, parei o braço assim: pode esperar só eu terminar meu pedido? Ele falou: não, vou só pegar meu vinho aqui. Pegou o vinho, entrou pra dentro do cinema. Aí pegou o vinho e voltou. Ô, bucho. Aí, sério, eu fiquei olhando pra trás assim, porque eu fiquei com medo, sabe de quê? E voltar a tacar a garrafa de vinho no cara. Aí fiquei ligeiro lá. Aí pegou o vinho e só pediu. Entrou, assistiu o filme e foi embora. Ela pode. Ela é Prime. É porque ela é Prime. Lá serve pra você a comida, se quiser hambúrguer. Tipo uma mesinha pra você comer, dentro na poltrona. Mas ele não tinha tomado nada pra estar exaltado, entendeu? E o filme que vocês viram é bom? Vamos falar do filme. Mas só uma coisa, foi muito rápido. Tipo, o cara já chegou e não sei o que, você já foi puxando. Tipo, não dava pra pensar nisso tudo que você ficou falando, entendeu? Não, eu sei, mas você tem que ficar mais em alerta. A gente tá, Eu tenho você, meu amor. Eu tô bem alerta, escutando. Eu ando super folgado agora, quando eu tô com o Dan, né? Que eu fico tipo assim, que o Dan resolve. Ela fez o papel dela. Aqui. Todo dia você tá lá. O papel de escutar a fofoca. E se tivesse que bater, você tinha alguém pra bater. Aqui, eu também treino, tá? Isso aqui, ó. Uma nele aqui já era, viu? Aqui. O cara é grande, mas não sabe as técnicas, não. E ele era baixo, ele não era. Não, eu falei com a Thaís: se dá uma queda de jiu-jitsu naquele cara, é capaz dele bater a cabeça e bobear, morrer, puxa. A pessoa que não tá acostumada, não sabe nem cair, bate a cabeça de qualquer jeito lá, ó. Sobre o filme, produção muito boa, né? Gravado em Nova York, alguns negócios, blá blá blá. Mas o roteirinho bem singelo. Esse é o 2? Aham. Bem sutil, bem ruimzinho. Mas não lembro. Tinha muita gente? Notado. Nem um acerto vago. Depois As mulheres estavam todo mundo bem arrumado? Ô, povo com look de... Te falei? O povo tá vindo igual... Aqui, eu vi uma menina lá. Menina! Até o frio, todo mundo sabe. Tipo, vestido preto, Não é por causa do salto filme, não. alto. Por causa do filme. O povo tá vendo muito chique, meu filho. Uhum. A menina lá, você viu?
com boina, com Aham. Por isso que o Thaís deve estar no Michael um Jackson. jaquetão. Porque eu não tava a caráter, né? Cara, tá no Michael Jackson que eu aí. Não, nossa, mas, Não, mas ir aqui- no cinema desconfortável é ruim demais. A Thaís andando, as mulheres tudo olhando assim, ó, Me julgando. Olha como é que analisando a eu roupa dela. Tinha que ver. É porque ela... Não era nem povo do filme, não. Ah, tá, no shopping. Era no geral. shopping em geral. É porque a Thaís anda. Cara, não tem controle. Muito elegante. Até. Viu que ele fala, ai, a que Thaís anda fofinho, muito. Pra mim né? é bem bacana, né? Obrigada, pai. Pai. Mas tinha mulher lá de terninho. Pô, as meninas novinhas. A menina com a saia da, tipo, azul de couro, você viu? Vi, o povo lá tava, ó. Você Chanel, Prada, não sei o quê. Mas o filme é um filme que você assiste de boa, mas Ah, não... Nada assim Não é um filme demais, marcante, né? nó, que você fala assim, nó, que filme bom. Não é. É tipo assim, Foi no foi cinema, ok, foi. valeu a experiência, Divertido. mas não é aquele filme... É, filme de, Gente, de eu acho que- romance, de. Eu acho que a gente criou tanta expectativa, quem era dessa geração que viu esse filme, criou tanta expectativa acho que foi que frustrou, entendeu? Não sei como é que tá os comentários sobre ele, que eu não cheguei a olhar. Mas eu gosto de ir pro cinema, assim, confortável. Primeiro, que você vai ficar pelo menos 2 horas sentado ali, né? Então você tem que conseguir dobrar a perna. Mas se pudesse de moletom ia, de pijama ia. Você tem que conseguir dobrar a perna, se uma blusa de frio, porque normalmente faz frio, você tem que ir confortável. Agora, sei lá, tipo assim, Ainda existe. terninho vestido de festa pra ficar assim. muito- Boa, a gente comeu uma ciabatta, né? Com carne de pan... Não, com costela na manteiga. Costela desfiada na manteiga. Boa. Muito É bom. tipo, tá? E croqueta de carne seca, com molho de pimenta. É geleia de Geleia de pimenta. Nossa, Nó, esse tava bom. muito bom. Gente, olha uma nota. Tô indo embora da casa da minha sogra. Peguei o telefone do meu sogro pra ir embora, achando que é o meu. E um outro detalhe, eu tava despedindo do meu Dan. Tô indo embora com ele, tava despedindo do meu Dan. Gente, não tô bem. Gente, eu queria só finalizar aqui com vocês o assunto da constância, porque esse vídeo já ficou, assim, eu acho que o maior que eu já fiz nesse canal. Mas é porque, além de ter falado muito, a gente fez muita coisa essa semana, então ficou bem puxado, né? Semana de feriado, enfim. Quando você define uma meta, você precisa ter constância para atingi-la, você precisa se lembrar todos os dias o motivo da sua escolha. Mesmo com as dificuldades, com os imprevistos, você precisa se recordar para não se perder no meio do caminho. E quando você toma uma decisão, você tem a compreensão de que aquilo é importante. E você não pode se esquecer, porque é muito fácil a gente se perder. Porque acontece muitos imprevistos, problemas, coisas que a gente não espera e que nos desvia a atenção. Então a gente precisa se recordar do motivo da nossa meta. Porque hoje também nós buscamos só aquilo que é cômodo, aquilo que é mais fácil. E a vida não é assim. A vida, ela exige um sacrifício. E coloca na sua cabeça que toda conquista que você faz, ela tem um preço. E ela precisa ter esse sacrifício, ela precisa ter um preço para ter um sabor diferente. A conquista, gente, ela tem um sabor diferente. O dia que você conquistar alguma coisa e que você pagar o preço por aquilo, você vai entender o que eu tô falando. Então seja melhor mesmo, busca desafio, busca algo diferente. E você vai fazer todos os dias até isso se tornar um hábito. Até virar um hábito tipo escovar os dentes. Você só acorda e escova os dentes. Você não fica pensando, será que eu escovo? Não, você não fica pensando nisso. Você acorda e escova os dentes. Você precisa ter constância até isso virar um hábito. Até aquilo que você precisa fazer diariamente se tornar um hábito. Mas é claro, assim, que não é fácil logo de início.
precisa ter aquele esforço, é um sacrifício, dói muito. Primeiro você fica negociando, mas depois se torna um hábito e não é tão doloroso mais. E claro, não desperdice o seu tempo. Se você tem uma meta, tudo vai girar em torno daquilo. Você coloca um foco, mira naquilo. Então, quando você acha que você tem um tempo livre, você vai fazer algo em prol daquilo. Você não vai perder mais seu tempo girando Reels, no Instagram, rede social, perdendo tempo com esse tipo de coisa. Porque nada disso vai te tirar do seu lugar. E é isso. Já decidi o que vai ser o tema da próxima semana e tô muito animada.